Continuando os estudos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, vamos continuar falando sobre direito internacional privado. Agora, falando em relação ao direito de família, que se encontra descrito no artigo 7 da LINDB. E esse artigo, no seu parágrafo 1º, já começa falando que o casamento no Brasil ele vai seguir as regras em relação aos impedimentos e às formalidades do casamento do Código Civil. Portanto, seguirá as leis brasileiras em relação aos impedimentos e às formalidades. Mas cuidado, é possível solicitar que a celebração seja realizada perante um cônsul ou diplomata do país dos nubentes. No entanto, isso não muda as regras em relação aos impedimentos e às formalidades. E na leitura do parágrafo fica claro, quando diz que, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. E ainda que o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. E tendo eles domicílios diversos, regerá as regras da invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal, conforme informa o parágrafo 3º, que diz: tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio do casal. Ainda temos o casamento fora do Brasil, e nesse caso será necessário o registro no Brasil deste casamento, em até 180 dias do retorno de um dos cônjuges, nos termos do artigo 1544 do Código Civil. Informa que o casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio ou, em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passarem a residir. Já no caso de casamento consular realizado no Brasil, sendo os nubentes de mesma nacionalidade, fica dispensado o registro no Brasil e ele deverá seguir as regras documentais para a validade desse documento, nos termos do artigo 129 da Lei 6.015, que estão sujeitos a registro no Registro de Títulos e Documentos para surtir efeitos em relação a terceiros, todos os documentos de procedência estrangeira acompanhados das respectivas traduções para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. Essa também é a regra para o caso do regime de bens, tanto o legal como o convencional. Ela seguirá o regime do domicílio dos nubentes. No entanto, se os nubentes tiverem domicílios diferentes, seguirá a regra do primeiro domicílio conjugal. Temos ainda uma questão adjacente a isso, que caso um dos nubentes resolva se naturalizar, ele poderá fazer o requerimento para transformar o regime de bens do casamento em comunhão parcial, mas deverá solicitar ao juiz. Ele ainda deverá ter autorização expressa do outro nubente. Essa decisão não poderá prejudicar terceiros, a solicitação deverá ser apostilada e deverá haver o registro no cartório. Nesse caso, o registro é feito no primeiro ofício do registro civil da cidade onde o casal é domiciliado e registrado no livro E. Ainda em relação ao direito de família, vamos ver agora as questões relacionadas ao divórcio. E, em primeiro lugar, é importante citar que o termo anual, que é descrito no artigo 7º, ele foi revogado tacitamente pelo artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que aboliu esse tempo em relação ao divórcio. E o artigo 6º da LINDB diz que o divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no Brasil. O STJ, na forma do seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais.
E observe que o parágrafo 6º do artigo 226, anteriormente à emenda constitucional de 66, previa o prazo de 1 ano para a questão de separação. No entanto, o parágrafo 6º foi alterado e agora o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, sem qualquer prazo, valendo assim que a sentença for homologada. Outra questão relacionada ao divórcio é a questão da homologação pelo STJ do divórcio estrangeiro. E aí nós teremos 4 situações distintas, que são subdivididas em relação à dependência da homologação pelo STJ e à independência dessa homologação. Em relação à dependência da homologação do STJ, que seguirá ao rito do Regulamento Interno do STJ, em seus artigos 216A a 216N, temos o divórcio litigioso feito por autoridade judiciária estrangeira, que de qualquer forma não poderá partilhar os bens que se encontram no Brasil, nos termos do artigo 23, inciso 3 do CPC, que diz que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Ou ainda, o divórcio consensual qualificado, ou seja, aquele que determina guarda, alimentos e partilha, feito também por autoridade judiciária estrangeira. Dessa forma, nesses 2 casos, haverá a necessidade de homologação pelo STJ dessa sentença. De outra sorte, independe de homologação do STJ, conforme o provimento 53/2016 do próprio STJ, o divórcio consensual, simples ou puro, naquele em que só existe a dissolução do casamento, que pode também ter sido realizado por autoridade judiciária estrangeira. Confirmando essa informação, o artigo 961, parágrafo 5º do CPC, que diz que a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação do STJ. No entanto, observe que, na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo de sua competência. Ou ainda, o divórcio consensual, realizado por meio de escritura pública, que tenha a necessária assistência de advogado. Nesse caso, este divórcio pode ser realizado por autoridade consular brasileira. E nesses 2 casos, não haverá necessidade de homologação pelo STJ do divórcio. Por fim, em relação ao divórcio, é preciso ainda apontar que o brasileiro poderá fazer o divórcio perante a autoridade consular, contanto que não tenha menores ou incapazes envolvidos no divórcio, em que haja questões relacionadas à partilha, à pensão e à questão do nome dos cônjuges, devendo, nesse caso, ser assistido por advogado nos termos do artigo 18, parágrafo 1º da LINDB, que diz que as autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar da respectiva escritura pública as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia, e ainda ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. E que ainda é indispensável a assistência do advogado devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição, juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste da escritura pública. Ainda em relação aos direitos de família, vamos falar em relação à sucessão, nos termos do artigo 10 da LINDB. E, nesse caso, a capacidade de suceder respeitará as regras do domicílio do herdeiro ou legatário. As regras relacionadas à morte ou ausência respeitará as regras da lei do domicílio do defunto ou desaparecido. Dessa forma, se o falecido for canadense e o herdeiro for japonês, a sucessão seguirá as regras do Canadá em relação à sua morte ou ausência,
No entanto, a capacidade para suceder deverá vir da regra japonesa. Por fim, em relação aos bens estrangeiros situados no Brasil, deverá seguir as regras da lei brasileira, se esta for mais favorável ao de cujos. E caso a lei mais favorável seja a lei estrangeira, então o interessado deverá fazer prova do texto e da vigência dessa lei nos termos do artigo 14 da LINDB, que diz que, não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoque prova do texto e da vigência. Por fim, temos que, em relação ao direito de família, em relação aos brasileiros que se encontram no exterior, será a autoridade consular responsável pelos atos necessários a estes brasileiros em relação ao registro civil e ao tabelionato, nos termos do artigo 18 da LINDB, que diz que, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento, de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do consulado. E ainda que o domicílio será o do chefe de família em relação ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, ou em relação ao tutor e ao curador, quando disser respeito aos incapazes. Assim, o domicílio do chefe de família se estende ao cônjuge e aos filhos, e o do tutor e o curador aos incapazes.